E aí? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça umas ideias de um livro que virou quase um manual para quem busca a independência financeira no Brasil. Do Mil ao Milhão, do Tiago Nigro. A promessa é bem ousada, né? Mostrar que a riqueza é um caminho que pode ser aprendido. Vamos entender como. Para a gente começar, vamos dar uma olhada no cenário. O Brasil é um lugar com um potencial incrível para criar riqueza. A gente já viu rentabilidades absurdas em ações, imóveis, até em cripto. Mas, e aqui vem o grande paradoxo: a grande maioria das pessoas simplesmente não participa dessa festa. E esse número aqui bota o problema em perspectiva. Em 2018, na época do livro, só 0,3% da população brasileira investia na bolsa. Gente, isso é quase ninguém. Significa que a imensa maioria estava completamente de fora de uma das ferramentas mais poderosas para construir patrimônio. E aqui a gente vê o custo real de ficar parado. A diferença é gritante. Imagina só, R$ 500 por mês na poupança, rendendo pouquinho, viram 76 mil em 10 anos. Agora, esse mesmo valor investido a 1% ao mês se transforma em 116 mil. É uma diferença de R$ 40 mil, que simplesmente some por causa da escolha errada. É o poder dos juros compostos trabalhando a seu favor. Então, por que essa preferência pelo caminho menos rentável? Bom, a resposta é uma mistura de coisas. Tem o medo do que a gente não conhece, né? Uma falta gigantesca de educação financeira, um histórico de economia estável que deixou todo mundo com o pé atrás, e, claro, aquela sensação de segurança que muitas vezes é falsa que a boa e velha caderneta de poupança oferece. E é exatamente aqui que o livro propõe a primeira grande virada de chave. Antes de qualquer planilha ou de qualquer aplicação, a jornada para a riqueza começa com uma mudança fundamental de mentalidade. O conceito principal aqui é se tornar antifrágil. E isso é mais do que ser só resistente, sabe? Mais do que aguentar a pancada. Ser antifrágil é usar o caos e a instabilidade do mercado para ficar mais forte. A ideia é que a segurança financeira de verdade não está em fugir do risco, mas em saber se beneficiar dele. Isso nos leva para uma ideia que pode mudar tudo e que está resumida nessa citação. O erro não é o contrário do sucesso, ele faz parte do caminho. Cada tropeço é uma aula, uma oportunidade de ajustar a rota e chegar mais perto do objetivo. Isso é a mentalidade antifrágil na prática. Com a mentalidade ajustada, o livro apresenta sua estrutura principal, um método bem prático que se baseia em 3 pilares. Juntos, eles constroem a base da riqueza. Essa imagem resume perfeitamente a mecânica da coisa. Pensa em 3 engrenagens que precisam rodar em sincronia: gastar bem, investir melhor e a terceira, que é o turbo de tudo, ganhar mais. Quando essas 3 funcionam direitinho, elas movem a engrenagem principal, a da independência financeira. Vamos olhar cada uma delas. Vamos começar com o primeiro pilar, gastar bem. E aqui a ideia não é ficar cortando cafezinho, viu? É sobre identificar e fugir das grandes armadilhas financeiras, aquelas decisões pesadas que acabam comprometendo o futuro. Vamos para um exemplo clássico de armadilha: financiar o carro novo. Esse plano que a gente vê aqui é super comum no mercado. Você dá uma entrada, paga umas 30 parcelas e no final tem aquela parcela gigante que muitas vezes te obriga a refinanciar. Parece uma solução, mas na prática é um ciclo de dívida que não acaba nunca. E aqui está o custo de oportunidade de um jeito que choca. No final do período, a pessoa teria um carro que já perdeu um monte de valor, valendo aí uns 45 mil. Agora, se em vez disso ela tivesse investido exatamente os mesmos valores, a entrada e as parcelas, teria acumulado mais de 95 mil reais. É a escolha entre um passivo, que só desvaloriza, e um ativo que cresce. Com o dinheiro que foi salvo das armadilhas de consumo, a gente passa para o segundo pilar, investir melhor. A essência aqui é ganhar autonomia, é aprender a separar o que é sinal do que é ruído. Sinal é o fundamento de uma empresa, o potencial dela a longo prazo. Ruído é a dica quente do amigo, a manchete de jornal que causa pânico. Investir melhor é tomar decisão com base em análise, e não no medo ou na euforia do momento. Chegamos ao terceiro pilar, que é o motor que acelera todo o processo: ganhar mais. E isso não é sobre só ir lá e pedir um aumento. É sobre sair de uma mentalidade de linha de produção e mudar completamente o jeito de gerar valor. O pulo do gato aqui é entender a diferença entre esforço e resultado. O mercado não recompensa só as horas que você trabalhou ou o quanto você suou. Ele recompensa o valor que você gerou.
Mudar o foco de cumprir tarefas para agregar valor é o que separa quem ganha um salário de quem constrói riqueza de verdade. O Negro descreve 3 tipos de profissionais. O primeiro faz só o que está na descrição do cargo, vive na zona de conforto. O terceiro é quem vai atrás dos opcionais. São aquelas tarefas e responsabilidades que ninguém pediu, mas que agregam um valor gigantesco. É nesse espaço, executando os opcionais, que aparecem as grandes oportunidades para ganhar mais. A gente viu a mentalidade e os 3 pilares. Mas como é que a gente transforma essa teoria toda em prática? O livro oferece um ponto de partida bem claro para qualquer pessoa começar a construir a própria jornada. E o primeiro passo é um diagnóstico, uma reflexão bem honesta sobre a sua situação financeira hoje, sem filtro nenhum. É hora de fazer um check-up. E este aqui é o checklist que o livro propõe. Você está livre de dívidas? Ganha mais do que gasta? Tem investimentos diversificados? Responder essas perguntas com sinceridade é o primeiro passo para identificar onde estão os problemas e, o mais importante, onde estão as oportunidades para começar a construir o caminho para o milhão. Para fechar, essa citação que o Negro destaca resume a filosofia toda. No mundo que muda tão rápido, a única estratégia que com certeza vai falhar é ficar parado. O maior risco não é investir, é deixar o dinheiro parado, é não buscar conhecimento, é não sair da média. O risco de verdade é não arriscar.